fotografia, ela é sempre, por definição, por essência, síntese. Tem um fotógrafo suíço chamado Rainer Fluck, que fez um livro, Os Fotógrafos do Rio. Uma das páginas é uma foto minha e ele pediu, dá uma frase, o que você acha de fotografia? Eu falei, fotografia é síntese. É tudo que está escrito na página, a minha foto e a fotografia é síntese. Mas, se você parar para pensar nessa coisa da subtração que eu estou falando, da fotografia ser uma espécie de uma síntese, ela atende como uma luva às necessidades de comunicação contemporâneas. Até porque um afegão, um russo, um americano, um brasileiro entendem uma forma. Eu sou de um tempo. Qualquer pessoa, quando começa uma frase falando eu sou de um tempo, você já vê um Jurássico, né? Pois é, eu sou de um tempo que a fotografia não tinha, obviamente, essa veiculação viral que tem hoje. Eu fui fazer as minhas primeiras fotos por trás da câmera na universidade, no IACS, na UF. Para mim, fotografia era aquela coisa que os outros faziam para eu aparecer. Quando eu cheguei aqui no IACS, que não era aqui, era no Valonguinhos, o Dave Alexandriski, tive o prazer de ter aulas com um cara notável, que até hoje está aí trabalhando em projetos sociais, foi meu professor na UF, e eu comecei a ver a fotografia por um outro prisma. Eu me encantei pela fotografia por entender o processo. Eu vinha de 2 anos de engenharia eletrônica, e aí dei aquele dropout, percebi que não era minha, fiz um vestibular para a UF, entrei em comunicação, e quando a fotografia começou a me ser apresentada, o engenheiro dentro de mim sentiu um encantamento que dava sentido a tudo aquilo que eu ouvia no curso de engenharia e não me atendia. Então, o meu encantamento com a fotografia foi meio assim de uma revelação, um processo, etc. e tal. Isso tem um dado bom para compartilhar com vocês e para me justificar como professor, que a universidade, a UF, a fotografia na universidade me foi absolutamente crucial. Eu aproveitei que na época o IACS tinha o departamento de cinema, não era um curso autônomo, era um curso, era um departamento dentro do curso de comunicação. Então eu fiz, antes de me formar, eu fiz várias disciplinas de imagem, do curso de cinema, do curso de comunicação, fui monitor de fotografia, de modo que quando eu terminei o curso, eu já estava trabalhando como fotógrafo, já tinha um estúdio na Graça Aranha, fazia de tudo, book, casamento, fotografia documental, mas assim, foram 4 anos de arte, respirando fotografia, que me fizeram fotógrafo. O magistério entrou na minha vida, por incrível que pareça, por um desses acasos que não são tão fortuitos assim, foi a partir de uma performance minha na UF, como monitor, que o Nilson Lage, um jornalista notável, que à época coordenava o curso de comunicação social da Gama Filho, me chamou para dar aula lá. Falei, mas como assim dar aula? Você vai ser um bom professor, eu te vejo como monitor na UF. Vai lá, poeta, ele me chamava de poeta, vai lá, poeta, e por favor, me ajuda. Alguém viu em mim um professor. Eu demorei uns 10 ou 15 anos para ver em mim um professor. Eu me formei em jornalismo, me formei em ciências sociais, trabalhava como repórter no Jornal do Brasil, como redator, depois como editor. Então, assim, a minha vida estava muito ligada ao texto no campo do jornalismo. E no campo profissional, fora do jornalismo, no campo da fotografia, eu era um fotógrafo autônomo. Chegou um determinado momento que eu comecei a me sentir mais professor,
Aí eu fiz um concurso para o UFRJ, tinha uma vaga, eu passei. 3 anos depois, isso em 1980, 3 anos depois abri um outro concurso aqui no IACS, eu falei, será que eu tento voltar para Jaiz? Aí quando eu passei também, eu falei, isso não é de graça, eu acho que eu sou professor mesmo. Aí eu comecei a acreditar. O que que um aluno da UF que vai sair daqui precisa saber de fotografia? Não é saber fotografar. Numa turma de 30, talvez nenhum se firme como repórter fotográfico, mas eu presumo que 30 serão jornalistas. O que que esses 30 jornalistas têm que saber? É isso que eu procuro responder. Eu parto do princípio que a gente vive numa sociedade de uma imensa prevalência imagética. Nós vemos uma civilização da imagem, a expressão não é minha, do Roland Barthes, e eu parto do princípio que conhecer e respeitar essa potência da imagem é fundamental para qualquer um que está cursando comunicação social. Tem um monte de gente que não encontra um sentido mais artístico ou mais subjetivo na tecnologia, e a fotografia dá esse sentido adicional. Então, eu não acho que o fotojornalismo seja arte, é um ofício, mas eu acho que no exercício desse ofício, muitas manifestações artísticas vão se consolidar. O Roberto Ripper é um fotógrafo admirável, que foi da grande imprensa, foi de agência. Um belo dia fui chamado para dar um curso na favela e, ao mesmo tempo, criou uma agência de fotógrafos. Então, essa sustentabilidade de você aprender, ter uma agência para trabalhar, ter um banco de imagens para postar seu material, já gera uma química interessante. Se você pegar essa química e dar um banho de biologia, imaginando que esses fotógrafos têm uma formação melhor que vocês para documentar a favela de um modo endógeno, de dentro para fora, e mostrar uma favela que normalmente você não vê no Globo. Não que isso não tem nada a ver com os repórteres fotográficos do Globo. Aliás, são grandes aliados do projeto. Tem a ver com a linha editorial. Geralmente a favela da grande imprensa é a favela da turbulência, a favela da violência, é a favela do tráfico. E vocês, como jornalistas, têm que ter muito cuidado em não comprar essa versão. Ela tem arte, ela tem sensualidade, ela tem trabalho. Uma favela como a Maré, que eu conheço, tem 140 mil habitantes, dividido em 16 comunidades. Tem essa favela, se tiver 200, 300, 500 pessoas que tenham vinculadas ao tráfico, não tem, é menos de 0,5%. Os outros 99,5% pegam essa pecha, saem carregados com essa imanência, esse karma, sabe? E isso é uma briga que o jornalista não pode comprar. Essa versão não pode ser comprada. Tem muitas outras histórias para serem contadas, e essas histórias eu comecei a conviver lá dentro. Eu vou tentar fazer algo do qual eu me orgulho um pouquinho, que é fazer uma via de mão dupla, academia-periferia. Eu comecei a convidar alguns dos meus melhores alunos aqui para fazerem o curso de lá. Mas de lá para cá, mais de 20 alunos de federais fizeram os cursos da Maré, mas o lado mais surpreendente é que mais de 20 alunos formados pela escola hoje são universitários ou são formados em universidades públicas. Mas em 2005 eu já passei a trabalhar no Observatório de Favelas como coordenador de fotografia de um outro curso chamado Escola Popular de Comunicação Crítica. E aí o Ripper me fez um convite desses irrecusáveis de assumir a coordenação acadêmica da Escola de Fotógrafos Populares e fazer com ele um projeto para conseguir financiamento. Então a gente ficou uns 4, 5 finais de semana numa profunda imersão na minha casa, parimos um projeto e conseguimos, à época, em
final de 2005, a chancela do Unicef, que liberou R$270 mil, a gente fazer um curso. Então a gente comprou câmeras digitais, câmeras analógicas, computadores, montou uma estrutura de curso em 2006 e caímos dentro. O curso tinha 540 horas aula. Agora, o que eu preciso dizer aqui, para chegar no prêmio, é que nem nos meus sonhos mais delirantes, mais utópicos, eu tinha projetado o que efetivamente aconteceu. A garotada abraçou o curso de tal maneira, a produção deles começou a ganhar tal densidade, que em 2007 eles fizeram exposições de fotografia no Centro Cultural Banco do Brasil, uma exposição chamada Esporte na Favela, no Centro Cultural da Caixa Econômica Federal, uma exposição chamada Olhar Cúmplice, e na Canning House, em Londres, uma exposição chamada Belonging. E aí começaram a gerar mídia espontânea, estavam em todos os lugares. Uma dessas publicações que eles fizeram foi uma matéria para a revista do Globo. A editora era a Isabel De Luca, quem deu a deixa foi a Marizilda Cruz. Então eles encomendaram uma matéria sobre o modo como a favela se diverte. Qual não foi a nossa surpresa que essa matéria, nessa revista, rendeu no ano seguinte o prêmio Faz Diferença para a escola. E aí a galera foi para o Golden Room do Copacabana Palace, a favela no Golden Room do Copacabana Palace, recebeu o prêmio das mãos de Sebastião Salgado e Evandro Teixeira. Eu conheci o Salgado desde Sarrel, desde 1986, mas sem nenhuma admiração maior. Era uma dessas obras muito duras sobre a fome na África, oportunidade de entrevistar em uma ou duas situações. Tenho alguns dos livros dele autografados, mas, acima de tudo, eu não estou querendo vender uma intimidade que eu não tenho. Eu tenho querendo sim apregoar uma admiração. Minha paixão pelo Botafogo vem de criança, eu tinha 8 anos, e é uma paixão imagética. Acho que eu nunca contei essa história, vou contar aqui. Eu estava em São Paulo, com bica dentro de uma base aérea, meu pai é piloto, e eu estava, minha mãe, do rádio de pilha, ela estava ouvindo um jogo, Botafogo e Santos, e o locutor que anunciou o jogo, que era Clóvis Filho, meu tio, eu estava ouvindo o jogo porque o locutor era meu tio, dá para entender? Ele escreveu a entrada do Botafogo em campo de um jeito, tipo assim, entra em campo, time de Garrincha, o esquadrão da estrela solitária. Na minha cabeça de 8 anos eu vi Star Wars assim. Eu tenho um carinho indizível pela UF, é uma coisa assim, eu fui aluno aqui de 2 cursos, fui professor, estou com 66 anos e quase meio século eu passei na UF, estou com 45 anos de UF. Assim, eu adoro essa universidade. Eu tenho uma relação de empatia, de pertencimento e eu me sinto muito em casa aqui. Eu tenho uma dificuldade de pensar aposentadoria porque eu adoro dar aula. Eu já tenho tempo de aposentadoria, meu tempo de aposentadoria começou em 2011 e eu não me aposentei até agora porque eu sinto falta de vocês. Mesmo assim, eu estou programando uma aposentadoria muito gradativa. Eu vou parar na UF, depois vou parar na UFRJ, talvez daqui a mais uns 2, 3 anos, e não pretendo parar na minha atuação na favela, nem pretendo parar numa pequena produtora cultural chamada Engenho, que eu sou sócio com a minha melhor amiga. Isso é maravilhoso, né? A Lila Lauer, ela é designer e a gente, vários dos nossos projetos passam por fotografia, por editais de cultura.
Agora mesmo eu coordenei um projeto de dar 13 oficinas em diversas cidades do Brasil pela Engenho. Então, assim, eu acho que eu vou trabalhar com fotografia enquanto a fotografia me suportar. Mas a aposentadoria em si, para mim, tem que ser muito cautelosa, tem que ser muito aos pouquinhos, porque eu descobri que uma das grandes maravilhas de ser professor é que o tempo vai passando para você, mas o seu público se renova sempre. Então, são vocês que me atualizam, são vocês que me deixam assim com uma sensação, um certo frescor de jovialidade desse convívio, entendeu? Então, o que eu acho é que essas novas gerações que já nasceram sob o signo digital, elas que vão reinventar a fotografia, que vão dar novas abordagens artísticas, novas abordagens estéticas. Eu tenho uma relação ótima com ser velho. Assim, eu acho que tem uma nobreza em ser velho, acho que tem uma beleza na palavra velhice, quando não seja por ter me permitido viver tanto, ver tanta coisa. Eu acho que esses 40 anos de magistério me fazem sentir abençoado de ter convivido com tantas turmas, ter aprendido com tantas pessoas, tantos olhares. E tem mais, eu tenho um filho que está prestes a fazer 30 anos e tenho outro que vai nascer daqui a um mês. Eu vou ser papai de novo, então eu vou ser obrigado a me reinventar. Prazer estar aqui com vocês. Contar uma história enquanto consertam a luz para não ser gravada.